Operação da Polícia Federal, autorizada pela juíza Gabriela Hart, que é a juíza do copia e cola, que era da Lava Jato, amiga do Sérgio Moro. A operação foi ali autorizada 2 horas depois de uma fala do Lula dizendo que ia fuder o Moro. Essa operação colocava o Sérgio Moro ali como alvo do PCC, numa operação que custaria mais de 3 milhões de dólares para a facção criminosa para matar o Sérgio Moro, e colocou o Moro em todo o noticiário como um cara que é vítima de criminosos, como se ele fosse o grande herói nacional da luta contra o tráfico de drogas. Ele que era ministro da Justiça quando o Ministério da Justiça resolveu liberar as armas, o que fez com que as facções criminosas pudessem economizar muito dinheiro e se armar até os dentes para matar policial e para expandirem seus negócios. Você vê que aí tem facção criminosa agora, eles estavam sempre no Sudeste, no Sul, agora tá no Brasil inteiro, eles estão dominando tudo. Faz arminha que passa graças ao Bolsonaro. Tá, isso tudo acontece coincidentemente na semana em que o novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Appio, guarda esse nome que esse cara vai ser herói nacional, viu? O Eduardo Appio tomou algumas atitudes. Primeiro, ele revogou a prisão do Tacla Duran. Segundo, ele mandou prender Alberto Youssef. Quem é Alberto Youssef, Thiago? Se você acompanhou o noticiário quando a grande mídia gostava de bater no PT, gostam até hoje, né? Você viu aí os últimos dias. Você deve lembrar, Alberto Youssef, ele foi o principal doleiro do caso Banestado. Banestado era um caso em que a gente está falando aqui de 500 bilhões de reais, na época que R$1 valia $1, tá? A gente está falando de $500 bilhão roubados durante o governo Fernando Henrique. O juiz da operação era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro simplesmente soltou todo mundo, não foi atrás dos principais beneficiários dessa roubalheira toda, foi atrás apenas dos laranjas, prendeu o doleiro, que no caso era o Alberto Youssef. Ele era o doleiro, ele era quem fazia o dinheiro chegar no exterior em dólar legalizado, assim, chegar na conta da pessoa. Tá, o Youssef foi condenado a 91 anos de cadeia. Sabe quanto tempo ele ficou preso? Adivinha, o cara, 90 anos de cadeia. Pela lei brasileira, 1/6 da pena você cumpre se não tiver antecedentes criminais. Ficaria o quê? 15 anos? Não, ele fez uma delação premiada, ele delatou um qualquer aí, que ninguém nem sabe quem. Ele ficou menos de 2 anos preso, Alberto Youssef. A delação premiada dele foi a primeira delação premiada feita na história do Brasil, assinada com o então juiz Sérgio Moro. Não apenas, olha só que delicinha, não apenas a condenação dele a 91 anos de prisão se tornou menos de 1 ano de jaula, como o Sérgio Moro devolveu mais de 20 milhões de reais roubados pelo Alberto Youssef, dinheiro que já se sabia que era dinheiro roubado, porque ele fez a delação. Olha só coisa pra essa, tá pensando, nossa, quem ele delatou tão importante assim? Exato, ninguém. Mas assina aí, delata qualquer um, você ganha todo o seu dinheiro roubado de volta. Muito estranho, né? Você fala, que juiz é esse? Será que esse juiz levou algum? Calma. O Alberto Youssef se tornou um homem limpo com a justiça. Por se tornar um homem limpo com a justiça, ele começou a fazer crimes novamente. Aí ele foi um dos primeiros delatores da Lava Jato. Por acaso era o mesmo juiz. Por acaso era o mesmo procurador, era o Martelo lá, como que é? O Januário. Inclusive o grupo dos procuradores era o grupo Filhos do Januário, que era o primeiro procurador da Lava Jato, que foi procurador do caso Banestado. O Alberto Youssef foi condenado a 102 anos de prisão dessa vez. Aí você fala, pô, peraí, o cara foi condenado a 91 anos, fez delação premiada, o juiz devolveu para ele mais de 20 milhões de reais que ele tinha roubado. Ele mora no Ibirapuera, tem um lugar lá, chama Vila Nova Conceição, em São Paulo, fica perto do bairro Ibirapuera, quem é de São Paulo sabe. É o bairro mais caro do Brasil. Ali, cada apartamentinho ali é 15, 20 milhões. Tem um prédio que o apartamento mais barato é 30 milhões. É um prédio que tem elevador para Ferraris, então o cara entra de Ferrari lá e tem um elevador para você ficar com a sua Ferrari, seus carros de luxo, dentro do seu apartamento, esse nível. O Youssef mora lá, nesse local aí. Pois bem, ele cometeu crime novamente. Você fala, pô, já não é mais réu primário, vai se ferrar. Condenado a 102 anos, ficou menos de 2 anos preso novamente. Fez acordo de delação premiada, foi solto pelo Sérgio Moro e também recebeu uma bolada do dinheiro que ajudou a roubar novamente. Pois bem, o juiz Eduardo Appio mandou prender o Alberto Youssef. Sabe o que aconteceu? O desembargador do TRF4, o TRF4 é aquele júri da segunda instância que condenou o Lula, passando o processo dele na frente de mais de 1000 processos. Foi o processo mais rápido da história do TRF4, então em 67 anos nenhum processo tramitou tão rápido quanto o do Lula. Hoje o TRF4 já existe faz 70 anos, nenhum processo em 70 anos tramitou tão rápido quanto o do Lula. O relator do processo teria que ter lido 2.000 páginas por minuto para poder ler todo o processo do Lula. Não o leu, obviamente.
Aí o que aconteceu? O Tacla Duran, o Albert Youssef foi solto pelo TRF4. No mesmo dia, o juiz da Lava Jato falou, não, prenda-o de novo. Esse cara, reiteradamente, ele continua cometendo crime, esse cara não pode ficar solto, ele é um perigo para a sociedade. Quem garante que ele não está cometendo outro crime agora, se ele, da última vez, aconteceu o mesmo? Não, o acordo de delação premiada dele não é legal, não tem que ficar solto. O juiz Bolsonaro, foi indicado pelo Bolsonaro, viu, desembargador? Foi indicado pelo Bolsonaro no final do ano passado. Soltou de novo, o Alberto Youssef está solto. Teve acordo para esse cara ficar solto. Não pense que não teve. Tá. Outra, agora vem a bomba do ano. A bomba do ano é o seguinte, o Eduardo Apio também, primeiro ele mandou revogar o pedido de prisão contra o Tacla Duran. Tacla Duran quem é? Tacla Duran era um executivo do Odebrecht, advogado. Ele começou a ser perseguido pela Lava Jato. Quando ele começou a ser perseguido pela Lava Jato, ele arrolou um advogado no processo, começou uma investigação, e aí estavam para decretar a prisão dele. O Tacla Duran recebeu mensagens de WhatsApp do senhor Zuculoto. O Zuculoto foi padrinho de casamento de Sérgio e Rosângela Moro. O Zuculoto, ele também é sócio da Rosângela Moro. O escritório dela de advocacia fica no mesmo prédio do escritório do Zuculoto e de um outro advogado chamado Marlos Arnes. Arnes, se você é do sul do Brasil, deve conhecer esse sobrenome, porque é uma família muito grande que manda no sul do Brasil. Eles têm negócio em tudo que você puder imaginar, são multibilionários. São primos de terceiro grau, quarto, quinto grau, uma família muito grande. Tá. O Marlos Arnes, também sócio da esposa do Sérgio Moro. As mensagens do Zuculoto com o Tacla Duran mostraram o seguinte, ele mostrou o WhatsApp. O Paulo Pimenta foi, hoje o Secom, ele era deputado, ele foi para a Espanha. O Tacla Duran mostrou no celular dele as mensagens de WhatsApp em que o Zuculoto diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a Lava Jato estava querendo que ele pagasse uma multa de 15 milhões de dólares e mesmo assim ele enfrentaria processo e seria preso. O Zuculoto falou, tá ruim a sua situação, vamos fazer o seguinte, a gente vai diminuir a sua multa de 15 para 5 milhões de dólares. E você vai pagar 5 milhões de dólares para o advogado que eu te indicar. Isso tudo já foi conversado e vai ser avalizado pelo DD. Só tinha um DD na Lava Jato, que era Deltan Dallagnol, ok? Aí ele falava, você vai fazer uma delação premiada, vai acontecer isso, isso e isso, você não vai ser preso e você vai ter uma multa bem menor. Ou seja, a Lava Jato, conluio do juiz com o procurador, ameaçou o cara, você vai perder 15 milhões de dólares aí nessa aí, viu? Se ferrou. Ah, não, então você não vai perder 15, você vai perder só 10. Vamos fazer o seguinte, dos 15... Em vez de ficar tudo para a justiça brasileira, fica 5 para a gente, ou seja, 5 para os amigos do Sérgio Moro, 5 para você, 5 para o Tacla Duran e 5 para a justiça, que é assim que ficaria, né? Diminuindo a multa de 15 para 5, sendo que ele tinha que pagar 5 de propina e ia perder 10, no caso, em vez de perder 15. E aí você escolhe o Tacla Duran, ou você paga 15 de multa e vai preso, ou você continua solto, 5 para advogado e 5 de multa. Você perde só 10, fica 5 para você. 5 milhões de dólares é para você. Quer ou não quer? O cara fala, pô, eu sou inocente, meu dinheiro... Peraí, eu trabalho a vida inteira pra ver um vagabundo desse roubar meu dinheiro? Não. O que o Sérgio Moro não sabia era que o Tacla Duran tinha passaporte espanhol. Ele tem dupla cidadania. O que fez o Tacla Duran? O Tacla Duran conversou. E aí o sócio, o padrinho de casamento do Sérgio Moro e sócio da esposa do Sérgio Moro falou, você tem que contratar um advogado tal. O nome dele é Marlos Arnes. Faz o pagamento para ele da primeira parcela, 620 mil dólares, e aí a gente já começa aí a te ajudar. Pois bem, o Tacla Duran trocou o advogado e pagou 620 mil dólares num banco nos Estados Unidos. Ele tem um comprovante para o Marlos Arnes, para ser o novo advogado dele. E fugiu do Brasil para a Espanha. O que aconteceu? O Sérgio Moro colocou o Tacla Duran na lista de procurados da Interpol. Decretou a prisão dele e o colocou na lista de procurados da Interpol. O que acontece? O Tacla Duran mostrou as conversas. Mais do que isso, o Tacla Duran também mostrou nos autos processuais o seguinte, ele tentou ser testemunha do Lula, para provar, ó, tá tendo um caso aqui na Lava Jato de corrupção, estão pedindo propina. E ele denunciou a propina, mostrou as mensagens e tudo mais. A Interpol analisou o caso dele e retirou o Tacla Duran da lista da Interpol. Ele não chegou a ser preso. A Interpol foi lá, ele chegou a ficar que ele não podia sair de Madrid, mas depois a Interpol falou, não, esse cara é inocente, esse cara está sendo perseguido no Brasil. Tirou o Tacla Duran da lista da Interpol, o Sérgio Moro tentou prendê-lo reiteradas vezes.
Não conseguiu. O Sérgio Moro chegou num nível, eu lembro, isso foi no começo de 2018, pouco depois ele prendeu o Lula, lá para maio, mas já meio do ano, né, no começo, tá? O Sérgio Moro chegou a oferecer para o governo espanhol, olha, se você extraditar o Tacla Duran, porque ele tem dupla cidadania, a gente pode extraditar brasileiros em troca que também tenham cometido crimes na Espanha. É ilegal, o Brasil não extradita cidadãos brasileiros que cometeram crime em outro país. Tá aí o caso Robinho. No máximo, se a condenação é em última instância, o Brasil pode fazer com que a pessoa, se o crime é também crime no Brasil, com que a pessoa cumpra a pena no Brasil, mas não extradita. O Sérgio Moro estava oferecendo uma coisa que não está prevista na Constituição nem na lei, assim, sem falar quem. Manda esse cara de qualquer jeito, a gente manda aqui do Brasil qualquer um que vocês queiram. Era isso praticamente, vamos trocar aqui. Uma coisa de louco, o Sérgio Moro estava desesperado. O que acontece? Trocou o juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio marcou agora o depoimento do Tacla Duran para esta segunda-feira, dia 27. Primeiro, ele revogou a prisão preventiva. Então, o Tacla Duran, se quiser, já pode voltar ao Brasil. Segundo, ele marcou o depoimento. O Tacla Duran tem todas as provas de que o sócio de casamento do Moro pediu propina para ele. A propina era avalizada por um certo Dedê. Pô, Dedê só tem um na Lava Jato. Deltan Dallagnol. Pode ser outro? Pode, mas ó, só tem um ali na Lava Jato, que era o procurador-chefe, que era quem avalizava acordo de delação premiada. Ele tem o comprovante de pagamento da primeira parcela da propina. Ele tem tudo como vítima de perseguição do Sérgio Moro. A partir da delação do Tacla Duran, da denúncia do Tacla Duran, eu falei aqui algumas vezes, principalmente em vídeos sobre a Vaza Jato, o que dá para entender? Dá para entender que a Lava Jato era um mega esquema, que não era... Pegou alguns corruptos? Pegou, mas não era contra a corrupção. Era o seguinte, vamos pegar fulano, fazer fulano delatar. Não importa se o outro é inocente ou não. Esses caras são executivos de multinacionais, da Odebrecht, de construtoras. Essas são empresas multibilionárias. Esses caras ganham, eles ganham no final do ano, como bônus por conseguirem negócios, porque a empresa deu lucro, eles ganham um bônus de 10, 15, 20 milhões cada um. Quem é parte do conselho, então, ganha um bônus gigantesco. Quem tem ações da empresa, então, nossa senhora! Então vamos pegar esses caras e você consegue 1 milhão de um, 10 milhões de outro, 5 milhões de outro. Vão todos ser presos, prisão preventiva, ou seja, antes do julgamento, o procurador e o juiz estão de conluio e o padrinho de casamento do juiz falava, olha, você só vai ser solto se você trocar de advogado. Tem que ser o advogado tal para você ser solto. Isso era feito com dezenas de pessoas, a maioria delas inocentes. Eu vou te mostrar aqui, olha só. Jornal GGN em 2015, tá? Jornal GGN 2015, a história do novo campeão de delações premiadas. O novo advogado campeão da Lava Jato chama-se, não sei se vai dar para ler aí, eu vou ampliar para você, Marlos Arnes. Vamos lá. Aqui você fala, mas é mídia de esquerda, tá, mas eles estavam pegando dados dos processos. Só fazer a delação quem colocava esse cara como advogado. Aí você fala, caramba, o que o Tacla Duran falou faz sentido. E o Tacla Duran falou isso em 2016, um ano depois dessa matéria aqui. É o País. 12, eu vou colocar grandão a data aqui, para você não falar que não tem como não ser, né? 12 de maio de 2018, às 12h47. Dá para você ler isso aqui? Especialistas em delação fecham acordo antes do cliente ser investigado. A Lava Jato e os advogados já falavam, vamos pegar fulano. Eles quebravam os sigilos da pessoa para ver a declaração do imposto de renda. Tinha um Leonel lá dentro da Receita Federal, que era amigo do Deltan Dallagnol, e ele quebrava sigilos fiscal e bancário das pessoas ilegalmente. Fez isso com várias seguranças do Lula. Então eles já sabiam quais executivos de qual empresa pegar. Ó, esse cara ganhou bônus milionário, vamos pegar ele. Tacla Duran deve ter sido a mesma coisa. Quebram os sigilos dele e falam, pô, esse cara tem 15 milhões de dólares, ó. Ganhou bônus. Esse cara tem mais até do que isso. Vamos pegar esse cara. Pega esse cara aqui. Traz esse cara. Prende esse cara. Alguém tem que delatar esse cara. E aí as delações eram forjadas. Sabe-se disso na Lava Jato, que eram forjadas. Aí, incrível. Brasil 2023, a grande mídia se alia a qualquer bandido de extrema direita se for para causar antipetismo. Peço sua inscrição no canal. Falou.